Olá, amigos, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje é dia 4/2, são exatamente 11 horas da manhã com 52 minutos. Olha aí, graças a Deus. Amigos, eu vim hoje responder uma pergunta de um amigo que viu a minha última live, que até eu fiz um teste no Instagram, tá lá como teste o nome da live. E acabou vindo uma inspiração para falar do perdão, né? Do auto perdão e do perdão. E essa pessoa, ela ficou muito curiosa, né, e atenta, e ela falou: "Edson, eu achei interessante a tua forma de falar sobre compaixão, eu pensei que compaixão é algo que a gente doasse aos outros. E também, Edson, eu pensei que o amor próprio era algo que em excesso, né, tendenciaria-se a uma postura de orgulho ou uma postura de vaidade, e se duvidar até de egoísmo, viu, até de egoísmo". E essa pessoa é do mundo psicoterapêutico em si, né, ou está iniciando, e ela me premiou com uma pergunta aí que eu vou tentar responder, né. Ela perguntou qual é o efeito da autocompaixão no ser humano, porque de tudo que eu falei nessa live, do perdão, eu, Edson, como profissional, como terapeuta, como psicoterapeuta em si, psicanalista, entendo que todo sentimento, todo pensamento, todas as reflexões, tudo que anima a minha vontade, o meu desejo, inclusive a minha intuição e a minha inspiração, é espiritual. Porém, é espiritual não como uma conotação paranormal, astral, astrofísica. É espiritual dentro de uma conotação psíquica, sinestésica, energética, fluídica. Afinal, é o meu ânimos, é aonde eu animo tudo em mim, dos desejos, às vontades, aos intuitos, às inspirações, se duvidar até a raiva, infelizmente, em alguns casos, até o ódio, já em outros o amor a alguém ou alguma coisa, já em outros mais raros ainda, infelizmente, o amor próprio de uma forma lúcida e verdadeira, que é aquela que nos apacenta, que nos massifica de uma forma onde a gente fica o verdadeiro agente das nossas escolhas. E eu hoje venho trazer aí uma meia hora, talvez um pouco mais, um pouco menos, de uma reflexão particular e peculiar ao que eu entendo como algo que possa mudar as nossas vidas, que graças a Deus, como profissional, há um bom tempo já, há mais de 27 anos que eu trabalho com psicoterapia, mas eu posso garantir que há uns 22 anos para cá, eu uso a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Não importa o que lhe ocorreu, de um bullying a um trauma, de um acidente a um bloqueio, só tem um ser que pode resolver sua vida: você. Eu posso trabalhar, os meus colegas podem trabalhar, manipular, a terapia que for, mas só você pode ir além da regeneração e do tratamento. Só você pode além do medicamento e mergulhar na cura. É óbvio que os terapeutas, que as terapias, que o aconselhamento, que o encaminhamento, que o acalento, que o amparo vai ajudar, mas não vai resolver. Vai auxiliar, mas não vai resolver se você não usar o marca-passo da alma, que é a compaixão por si só. Eu vou repetir mais uma vez aqui para ficar gravado. Eu sou meio prolixo, então peço perdão aos amigos aí, mas preciso ser até prolixo para ver se pega a coisa. Tudo que é espiritual, que vale a pena de verdade eu idolatrar e amar, são as propriedades que eu animo dentro de mim, que mesmo até sem ter conhecimento lógico e juízo lúcido, mas em mim e por mim, me transforma alguém melhor, mesmo que eu não note.
Imagina se eu notar isso, se eu me deparar com isso lucidamente. Da mesma forma, todas as coisas ruins, as imundícies, aos cacoetes. Quais são as coisas ruins espirituais, Edson, que estão dentro de mim, que não é espírito de luz ou obsessor, mas que é em mim? A avareza, a angústia, a mágoa, o rancor, o ódio, o desamor, então, é o capeta dentro da gente. A cobiça, a dissimulação, tudo isso é espiritual, meus amigos. Mas não é espiritual com conotação espírito astral. É um espiritual que a gente deveria cuidar, porque você não toca, mas quase arrebenta seu coração. Você não abraça, você não carrega, você não dá soma, você não dá proporção, mas é algo paralisa das pessoas conforme for os traumas, conforme conforme for até mesmo as dores pontiagudas da tristeza, aonde as feridas sangram por falta de tratamento. E não são feridas físicas, mas são essas feridas e esses sentimentos, muitas das vezes, que não são só agressivos à vida do outro, mas são agressivos à nossa própria existência interior, que não nos deixa viver em paz por dentro. Então, chamada perdão, envolvendo o perdão em si. Agora eu faço de novo depois. Agora acho que voltou a imagem. Vamos lá recapitular. Um amigo entrou em contato e perguntou: Edson, qual o efeito que a compaixão tem em mim? Ela é um compasso? Ela seria um marca-passo entre a razão e o bom senso? Ela é um compasso do tempo? E ela seria um marca-passo da razão em mim? Sim. Quando nós temos compaixão, nós começamos a peneirar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós começamos a rarefazer os nossos pensamentos repetitivos, obsessivos, do que é um raciocínio mais lúcido, mais salutar. Porque a compaixão, ela vai te alimentar sentidos mais sublimes como a ternura. A ternura é que te dá calma e a dociez é que te dá paciência. Não é com o outro, é para consigo. Não é com a vida dos outros, é com a tua própria existência. E sendo com a tua própria existência, existindo por dentro, é óbvio que você há de tolir as más influências que outrora, ontem, há anos atrás, lhe fizeram, mas ainda hoje, talvez, me martirizam. Ah, Edson, mas eu ouvi que se eu me amar demais em excesso, eu estou sendo arrogante ou eu vou deixar de fazer o bem. E eu, olha, vou ser bem sincero, eu já ouvi isso em lugares que nem eu acredito que eu ouvi, mas eu já ouvi isso. Cuidado com excesso de amor próprio. Cuidado com excesso de autocompaixão, viu? Olha o orgulho, olha o umbral, olha o inferno. Eu ficava olhando e pensando, meu Deus, quando é que essas pessoas que buscam a informação de ajudar, seja a crença que for, a religião que for, vão amadurecer, expondo aos outros que os outros são tão qual gigantesco por dentro, ofertando aos outros o quanto os outros são gigantescos por dentro. E aí eu fico observando
e vendo as pessoas muitas das vezes ajudando a todos e se desfazendo de si. Amando a qualquer um, até um desconhecido, mas se desleixando da própria imagem do espelho quando se acorda pela manhã. E eu fico pensando: "Meu Deus, onde é que está a compaixão? Que não dá o marca-passo da alma, que não dá o compasso da razão, aonde a pessoa vive fazendo o bem, mas num desespero fugindo do mal, quase sempre que aflige o seu coração. Vive executando a caridade, mas vive numa má vontade de resolução das suas mágoas, das suas pendências por falta de amor próprio, da sua influência interior obsessiva e massiva por pensamentos, horas positivos, porque espera, mas não se ampara, e quase sempre negativos, porque requer, de alguma forma, um auxílio do alto, enquanto no seu eixo ou no seu interior se desconhece. Então eu venho aqui nessa live trazer essa reflexão. Eu poderia trazer fórmulas mágicas, mas uma coisa que eu aprendi como psicoterapeuta e como profissional, que não existe fórmula mágica coletiva. Existe tratamento, auxílio, acolhimento e amparo individual, mas existe algo que funciona para o coletivo, trazer a lucidez, sem impor razão, e trazer razão dos fatos, sem impor verdades. E expor a verdades sem tolir do outro a liberdade do outro ser pela razão do que ele escolhe nutrir no seu coração. Faça-se o bem, faça-se o mal, o outro é uma instância, uma plairagem. O outro é uma carruagem que anda num ritmo diferente da minha. Frui na vida diferente do meu eu. Isso não é desleixo com as pessoas, isso é interesse e respeito com a vida alheia. Então, a compaixão, ela dá um compasso para dentro da gente, como se fosse uma pausa de reflexão para os pensamentos esnuviados, nubrados, repetitivos, negativados, obsessivos, vampirescos, deslocados de si só, a começar a entrar num fluxo maior de razão, porque eu começo com a compaixão a ser mais terno, mais calmo, mais reservado, mais seletivo, menos oprimido, menos reativo, e assim eu me acalmo, nem se for por dentro. Além das aparências que talvez é para convencer a alguém ou alguma coisa, eu começo a me acalmar por dentro para me engrandecer, para me enraizar num princípio ou numa integridade que, por escolha, eu assim quero estabelecer. Óbvio que vai ser a paz. É óbvio que vai ser a libertação de algum mal, de alguma angústia, de alguma mágoa, de algum rancor, de alguma dor e de algum sofrimento. Eu não vou deixar de ter fé no que seja para fora, espiritual, nem em pessoas, mas eu não vou deixar de crer que eu posso me acurar me amando por dentro. E assim a compaixão, fora a ternura que me dá calma, não reveste por fora a minha gravura, mas abençoa por dentro a minha essência com dociez. Fora a calma que me apacenta, a dociez me encaminha a ter um desmembrar na vida mais suave, mais leve, mais solto. Tem uma amiga aqui, a Carmen, falando que no Instagram caiu, mas tranquilo, viu, Carmen? Terminou a live, eu vou postar lá no Instagram. Eu sou muito tranquilo. Você sabe que eu sou falador, eu só falo. Eu só dou testemunho da palavra, falando, cada um acolhe, pega o que quer, e até pelo horário também, 12h06, eu vou deixar no Instagram, tá, minha amiga? Então, a compaixão, ela dá a ternura que acalma, para si, não para o outro, e te dá a dociez em si que lhe causa paciência. Aí você começa a se adonar do tempo por dentro de si e deixa de ser um escravo da miragem desconhecida de si mesmo, que vive sequioso pelo tempo lá fora, pelo tempo dos outros, pelo tempo de ambientação da vida dos outros
e pelo tempo contado do relógio, de movimentação, de desejo, de vontade, de imposições, de pretensão e de prejunção da vida dos outros, da vida alheia, sob o requerer a sua própria existência. E aí você não vai mais depender do outro para se amar. A compaixão te dá independência de você não depender da aceitação, do gosto, da vontade, do interesse, do valor e do preço do outro para se amar. A compaixão faz isso, sem lhe deixar um apaixonado inveterado a sua miragem no espelho, porque daí é vaidade. A compaixão faz isso, sem lhe deixar soberbado se você tem mais, se você é mais, sobre a aparência do outro. Então você não tem o que se orgulhar, você tem o que se aprimorar. A compaixão faz isso. A compaixão, ela não tem o porquê de lutar com a verdade, com a realidade. Ela apenas é discípula da paz. Afinal, ela é calma, ela é pacienciosa. A compaixão reside na dependência da simplicidade e no cômodo confortável da humildade daquele que se ama. Isso não é palavras bonitas, isso é espiritual por dentro de mim. A diferença é que o Edson não fica jogando para fora. O Edson tenta convidar a você mergulhar por dentro, porque você não vai se afogar. Então, como diz um amigo aqui no Facebook, o Maicon, eu acabei pragiando ele, a compaixão lhe dá a independência da simplicidade, mas essa simplicidade é sinônimo de grandeza, de boa vontade, de lealdade à vida. A simplicidade lhe deixa íntegro. A simplicidade lhe mantém íntegro, incorruptível, inacessível às podridões, seja ela qual for, e também muito bem sensível e audível a qualquer tipo de podridão interna que está tentando criar raízes na sua personalidade, gênio e temperamento. Nenhum sentimento nobre, que é espiritual, que é essência espiritual, essência por dentro, lhe leva para um mau caminho. Enquanto todos os outros que também são espirituais e não são tão nobres, como a avareza, como o ódio, como os ciúmes, como a vingança, como a raiva, como a inveja, como a cobiça e tantos mais, atordoam os teus sentidos de sensibilidade, tornando a tua calma uma espécie de boa vontade a tolerar o outro, tornando a tua paciência uma espécie de caridade a ajudar a quem passar pela frente. Isso é bom, Edson? Maravilhoso. Eu não estou generalizando quem pratica e faz isso. Mas o que que lhe sobra por dentro? Os feitos bons para fora ou a qualidade nutrida no segredo do seu coração, no mistério dos seus pensamentos? Então a compaixão é um compasso da alma, é um marca-passo do espírito, das essências sublimes de sentimentos nobres. Que fique registrado que eu não estou falando de doutrina espírita, espiritualista, nem de religião. Eu estou falando de ser, não de pertencer. Eu estou falando de ser, não de se manter. Eu estou falando de sou eu, não do que os outros querem ou até mesmo do que meus desejos vis, mesquinhos, pífios estabelecem para que, de alguma forma, eu me afogue na aceitação de alguém. Então, a compaixão nos dá essa independência pela simplicidade da ternura que me dá calma e da paciência que, de uma forma dócil, permite que eu me desenvolva mais humano, mais sensível, mais empático, mais inspirativo. Uma coisa vai puxando a outra. Isso não vai me tornar santo. Isso não vai fazer eu ser uma pessoa angelical. Isso só vai me tornar humano, sensível, acessível à dor alheia, mas não desconhecido das minhas próprias limitações e muito menos não percebível.
as minhas próprias virtudes e dons que eu preciso também tratar, tal qual meus defeitos e as minhas inqualidades. A compaixão, assim como o amor próprio, ou a autocompaixão, assim como o amor próprio, nunca se compara com egoísmo, vaidade e orgulho, que são sentimentos que me requer submissão ao que me vem, ao que me dão, ao que me jogam ou ao que me tiram. A compaixão e o amor rende graça ao que por mim se inspira e ao que por mim suspira e ao que por mim estabelece no meu silêncio uma audiência com a paz, que mesmo que eu não ouça nada com os ouvidos, todos os meus órgãos, toda a minha essência, em audiência com silêncio, se escuta. Isso não é palavras bonitas, não. Esse estado de espírito é que nos dá resiliência, determinação, persistência, superação, hombridade, caráter lúcido, ética forjada por humanidade. Isso sim é bondade. O resto são formas da gente se mostrar à vida alheia. Eu prefiro, com todo o respeito, tanto a forma que eu me mostro, mas principalmente o que eu alimento dentro de mim. Tá bom? Eu não vou fazer uma live muito grande, não, porque de vez em quando der, eu vou falar algumas coisinhas, vou deixando aqui também no Instagram, que deu um probleminha no Instagram, mas provavelmente quando as pessoas estiverem olhando já vai estar postado lá no Instagram. Depois eu posto no YouTube, e muita compaixão, autocompaixão para vocês, ok? A compaixão para si mesmo resulta nisso que eu acabei de falar. Tem outros sentimentos nobres, como também tem outros sentimentos, como a raiva, que aparentemente é ruim, mas tudo a gente pode transformar em algo utilitário, não para agredir a vida do outro, não porque a gente é bom, é porque a gente é lúcido.